Nós estamos em situação de guerra dele. Quem manda aqui nessa porra? Mantém a linha, galera! Entramos! Campo de batalha. Regaçou tudo. Alguns caminhoneiros chegaram na tarde de ontem. Por não aceitarem o resultado das urnas, Bolsonaro e seus apoiadores começam a tramar um plano para fraudar o resultado final da eleição presidencial no Brasil. Hoje é um dia histórico, senador. Os extremistas bolsonaristas descortinam o terror. Toda a ira, toda a fúria desses invasores. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Então, o que nós estamos vendo hoje, e é o meu profundo desconforto em relação aos ministros da Suprema Corte. Ao longo de 11 horas, deputados, senadores, juristas, influenciadores, terroristas e até marqueteiros estrangeiros se juntaram com um único objetivo: achar um jeito de anular a vontade da maioria dos brasileiros. Nós já temos a definição: eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto o Brasil elegia um novo futuro, nós não podemos nos conformar com esse resultado. Confiando na impunidade, conspiradores planejavam como instalar o caos para manter o seu capitão no cargo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Levantem seu sofá, saiam para as ruas. Digo o seguinte: se precisar, Brasil, a gente acampa. Faremos de tudo o que for necessário. Esse é só um dos capítulos da trama que termina com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Aí, tá de caminhão chegando. Alguns caminhoneiros chegaram na tarde de ontem. Vai haver uma guerra. Muita gente vai morrer. 8 de janeiro de 2023. Enquanto uma massa de golpistas marcham para destruir Brasília, eles registram e compartilham imagens dos próprios ataques terroristas, para o espanto do Brasil e do restante do mundo. Brazilian President Jair Bolsonaro stormed key buildings in the country's capital Sunday. Bolsonaristas radicales que han invadido el Congreso Nacional. Mas essa é só a parte mais ruidosa e visível de um movimento muito mais profundo e muitas vezes silencioso. De forma coordenada e permanente, influenciadores e canais bolsonaristas espalham pelas redes sociais rumores, boatos, discursos de ódio, teorias conspiratórias, informações confusas para contaminar milhões de brasileiros com mentiras. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Várias dessas figuras usam tempo e dinheiro públicos para dar um verniz de legitimidade ao que não passa de difamação, má-fé e manipulação. A gente não vai parar de se manifestar enquanto a liberdade não for absoluta nesse país. Liberdade absoluta para dizer e fazer o que bem entender. Carlos André armado aqui, galera. Carlos André armado aqui. Esse foi o mantra usado pelo ecossistema de desinformação criado para eleger Bolsonaro em 2018. Se tivesse armado, ia pra rua. Para sabotar a luta contra o coronavírus. Procura outro para pagar a tua vacina. Para dividir o país e induzir eleitores bolsonaristas a não aceitarem o resultado final das eleições no Brasil. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. 30 de outubro de 2022. Assim que saiu o resultado da eleição presidencial no Brasil, Bolsonaro começou a dar sinais de que não se conformaria com a derrota. A gente não aceita! Travou o Brasil, não podemos liberar.
72 horas para o exército tomar conta. A horda bolsonarista só estava à espera de um sinal. E ele veio. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Isso mesmo. Bolsonaro decidiu insuflar uma revolta golpista, a ponto de parlamentares, influenciadores e intérpretes do direito se sentirem à vontade para usar o Congresso Nacional para um encontro com terroristas. Se precisar, Brasil, a gente acampa. E passaram verniz institucional no que eles realmente queriam: dar um golpe de Estado. E que nós estamos tendo um Supremo com o direito de fazer interpretações, invadir e legislar. Na verdade, quem invadiria seriam justamente eles. A capital do país se transformou em um cenário de guerra, quando ainda contavam com a proteção de Bolsonaro. O blogueiro Oswaldo Eustáquio chegou a se abrigar no Palácio da Alvorada naquele dia 12, depois da diplomação de Lula, quando teve quebra-quebra aqui em Brasília. Incluindo a véspera de Natal, quando tentaram explodir o aeroporto de Brasília. Entre os envolvidos no plano, tem 2 personagens que também estavam presentes na reunião do dia 30. George Washington. Ele confessou ter montado o explosivo encontrado num caminhão de combustível que seguia para o aeroporto de Brasília. E Alan Diego dos Santos. As investigações revelaram que a ideia da bomba nasceu no acampamento armado em frente ao QG do Exército da capital federal. O mesmo acampamento de onde os bolsonaristas partiram para o 8 de janeiro. Vai matar o cara de dentro, mano. Vai matar o cara. 25 de maio de 2022. Umbaúba, Sergipe. Caraca, mano. Agentes da Polícia Rodoviária Federal matam Genivaldo de Jesus Santos, em plena luz do dia, diante de testemunhas com celulares. Mas de onde vinha a certeza da impunidade? A resposta começa com Silvinei Vasquez, diretor da corporação na época. Nós nunca tivemos no passado a presença de um presidente da República à formatura da polícia. Será feita justiça, né? Sem exageros e sem pressão por parte da mídia. Hoje, o Brasil sabe. A justiça sem exageros era uma senha. Bolsonaro precisava de Silvinei no cargo máximo da PRF. Indicado por Flávio Bolsonaro, Camacho, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Silvinei teria a missão de impedir que eleitores do Norte e Nordeste votassem no segundo turno das eleições. Até o fim da manhã de hoje, 514 ônibus já tinham sido abordados pela PRF. E o pessoal está impedido, pelo menos por enquanto, de seguir até o local de votação. E Silvinei nunca nem tentou esconder o seu viés ideológico. O senhor diretor da Polícia Rodoviária Federal declarou voto a Bolsonaro hoje. Então como é que ele declara voto a Bolsonaro nas redes sociais e faz essa operação com 500 blitz para ver se o pneu tá murcho? Vasquez também fez vista grossa quando os golpistas começaram a bloquear as estradas, logo depois da vitória de Lula. Nenhum veículo que está aqui na manifestação será alvo de qualquer notificação. Depois de exonerado, Silvinei Vasquez foi premiado com aposentadoria integral. É um tapa na cara, é uma vergonha. Se aposentar com menos de 50 anos, com vencimento integral. Com um detalhe, além de continuar recebendo pela Polícia Rodoviária Federal, Vasquez arranjou um emprego. A empresa? A mesma que faturou milhões vendendo armas justamente para a PRF, que ele dirigia. Agora, Silvinei vai ter que se explicar. Notícia urgente: ameaça de bomba no aeroporto de Brasília. Aeroporto de Brasília, o segundo mais movimentado do país. Quem colocou aquele artefato ali, né, estava preparado para matar pessoas. São eles, além do George Washington, Alan Diego dos Santos e também o Wellington Macedo de Souza. Eu trabalho com caminhão tanque que leva combustível para dentro de aeroporto. Véspera de Natal, eles pegaram um caminhão-tanque e colocaram dinamite usada para explodir pedra de mineração. O George Washington escreveu uma carta ao então presidente Jair Bolsonaro. O Senhor despertou esse espírito em nós. Na zona vermelha, seria uma zona letal. Mas por um erro técnico na montagem, a bomba não explodiu. Se precisar, iremos à guerra. Um erro técnico.
foi o que livrou Brasília de virar palco de uma tragédia sem precedentes. Mas como um plano tão cruel foi elaborado? Tudo começa no acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília. Ali, George Washington, Alan Diego e Wellington Macedo, assessor de Damares Alves, se conheceram. Ali, eles se alimentaram do golpismo bolsonarista. Esse cara aqui, ó, tá usando isso aqui por causa do Xandão, ó. Dali, Wellington e Alan Diego saíram para espalhar o caos no dia 12 de dezembro. E era também ali, em Brasília, que George Washington mantinha um apartamento com um verdadeiro arsenal. Mais de 10 armas, milhares de munições de diversos calibres, além de bananas de dinamite. Um desses explosivos, George Washington entregou para Alan Diego no acampamento. O objetivo era causar terror, causar o caos. Caos multiplicado pelos 63 mil litros de combustível que estavam no caminhão. Eu fui abordado pelo Alan no dia daquela audiência pública que teve sobre o comando do general Girão. O plano dos golpistas era espalhar o terror para provocar uma intervenção militar e impedir Lula de tomar posse. Bolsonaro tinha telefone, mas algumas vezes o próprio Cid respondia por Bolsonaro. O meu ajudante de ordem, que é o Cid do seu papo, é um cara de confiança meu. Mauro César Barbosa Cid, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Apesar de o Código de Ética determinar que militares priorizem o interesse da pátria sobre os interesses pessoais ou de grupos sociais, não era assim que Mauro Cid agia. Braço direito de Bolsonaro na presidência, ele é suspeito de ajudar a operar um esquema de rachadinha dentro do Palácio do Planalto. A PF encontrou 13 comprovantes de depósito feitos por Cid na conta de Michel. E não para por aí. Cid também fez de tudo para que as joias dadas pelo governo saudita para o Brasil virassem patrimônio da família Bolsonaro. Quando o assunto era dar um jeitinho, Mauro Cid jogava nas 11. Ele faz ofício, ele telefona para o chefe da Receita, pede para o chefe da Receita interferir. Segundo a PF, ele também despacha um funcionário dele para tentar tirar as joias no último dia, na antevéspera de viajar para os Estados Unidos. Além disso, Mauro Cid fraudou o cartão de vacinação da família dele e do próprio Bolsonaro. E por isso está preso. O esquema teria beneficiado o então presidente Jair Bolsonaro e a filha dele, além do próprio Mauro Cid e a esposa. Mas o mais importante, Mauro Cid era o homem com um plano de golpe no celular. Com o nome de Forças Armadas como poder moderador, o documento sugeria que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, declarasse estado de sítio e colocasse em funcionamento a GLO, Operação Militar de Garantia da Lei e da Ordem. Alguém vai tentar convencer de que essas coisas todas que estavam no celular do Mauro Cid eram ignoradas por Jair Bolsonaro. Como se Mauro Cid fosse o beneficiário de um eventual golpe bem-sucedido. Isso é uma piada. Facilidade com que os manifestantes entraram dentro dos prédios foi impressionante. Em 30 anos de polícia, eu nunca vi aquela facilidade acontecer. Que a secretaria, então comandada por Anderson Torres, estava encarregada integralmente do planejamento para garantir a segurança dos atos de domingo. Ele era o secretário de segurança da época. Ele era o ministro da Justiça do Bolsonaro, que tinha PF e PRF nas mãos. Ele era o cara que tinha a minuta do golpe dentro de casa. Março de 2021. Anderson Torres vira ministro da Justiça e Segurança Pública com uma prioridade: cooptar as polícias para a causa golpista. E horas após tomar posse como novo ministro da Justiça, Anderson Torres comunicou que vai trocar os comandos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A medida tinha um motivo. Em 2022, nós não podemos esquecer que é o ano de eleição.
O Ministério da Justiça também está totalmente envolvido nisso. Envolvimento que incluía tirar a confiança do povo nas urnas. Que sejam evitados todos os esforços para que possa existir o voto impresso. E o ministro foi mais longe. Na época da eleição, o Anderson Torres, então ministro da Justiça, foi diretamente à Bahia para ter informações e tentar interferir no fluxo de eleitores. O pessoal está impedido de seguir até o local de votação. Com Lula eleito, restou ao Torres ajudar a estruturar o golpe. Na casa dele foi encontrada a minuta de um decreto através do qual Bolsonaro faria uma intervenção no TSE, anulando a vitória de Lula. Como o golpe não veio, Torres foi para a segurança do Distrito Federal e diminuiu o contingente policial justamente quando o acampamento golpista crescia. Não seguraram! Não tem como segurar! Como se não bastasse, Torres abandonou suas funções, mesmo sem estar de férias. Agora, ele precisa explicar o quanto agiu por iniciativa própria e o quanto foi a mando do ex-capitão derrotado. Carla Zambelli armada aqui, galera. Carla Zambelli armada aqui. Zambelli, vocês sabem, era uma amiga, parceira de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Carla Zambelli, uma das armas preferidas de Bolsonaro para colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Primeiro, espalhando notícias falsas, como na campanha de 2022. Urnas sendo preparadas, manipuladas, enfim, em um prédio do Sindicato dos Trabalhadores. Ela foi punida, mas nem isso impediu a deputada de se juntar com terroristas para estimular o maior sonho de Bolsonaro, um golpe de Estado. Em última instância, senhores generais 4 estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição. Deu no que deu. Na sanha de presentear Bolsonaro com o golpe, Zambelli apelou até para o hacker Walter Delgatti Neto. Foi a deputada Carla Zambelli que pediu que ele invadisse as urnas eletrônicas ou, caso não conseguisse, a conta de e-mail e o telefone do ministro Alexandre de Moraes. E foi por ordem de Zambelli que Delgatti plantou um mandado de prisão contra Alexandre de Moraes no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Com um detalhe: que o falso mandado de prisão foi escrito pela deputada. A perseguição de Zambelli aos ministros do Supremo é conhecida. Se Deus quiser, com uma nova formação do Senado, a gente consegue fazer impeachment de Alexandre de Moraes e de Barroso. A deputada também levou o hacker para se reunir com o capitão, no Palácio da Alvorada, em 10 de agosto de 2022. A própria deputada atesta o fato. A conversa foi privada. No encontro, Bolsonaro foi direto ao ponto. Teria falado em ruptura institucional. Bolsonaro. E o mais grave, Zambelli teria usado dinheiro público para pagar Delgatti. 2 assessores ligados à deputada federal Carla Zambelli teriam feito estes pagamentos. Tudo para agradar ao capitão. Advogando em causa própria. Fica aqui.